Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descompressão Corporativa. Hoje eu vou falar com um amigo querido que eu conheci em 2014 no Capitalismo Consciente, onde eu tenho tido o privilégio de conviver desde então. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês. Ele é sócio do EY, da Axia Value Chain, da Axia Sustentabilidade e da Deloitte. Ele atuou liderando equipes de consultoria, servindo clientes de várias indústrias em projetos de transformação que passam por Supply Chain Management, implementação de ERP, programas de sustentabilidade, responsabilidade social corporativa e programas de transformação cultural. Ele também é um excelente coach e que faz muitos desenvolvimentos de liderança, utilizando pensamentos da teoria integral do Ken Wilber, sustenta transformações sistêmicas e organizacionais, aplicando a abordagem da teoria U do Otto Scheimer e modelos de complexidade do Kinefin, sempre com técnicas de facilitação e integração. Então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Ricardo Catto. Oi, Ricardo, Adri. muito obrigada. Vou te chamar de Catto, porque eu estou tão acostumada a te chamar de Catto, que eu posso te chamar de Catto. Pode, Adri, pode sim. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente, para bater esse papo. Prazer é meu. Acho que já falei bastante do teu currículo, mas tem muito mais, né? Porque você já foi sócio de outras empresas e como você como eu, somos consultores há mais de 30 anos, né? Nessa jornada aí, eu também comecei há mais de 30 anos, como você, só que em áreas diferentes, talvez, né? Porque como eu venho da área de psicologia e etc., acho que você veio da engenharia e foi para, não vou dizer psicologia, mas é quase isso, né? Com a questão do autodesenvolvimento, com cultura, com liderança. Então, Adri, não sei se eu te falei, mas eu comecei a me preocupar e conhecer um pouco do desenvolvimento humano com você. Eu fui fazer o curso, a formação de MBTI, que Nossa, me apresentaram, e aí eu fui fazer eu não um curso lembrava contigo. disso. É muito legal. Então, e aí você se conheceu mais, e aí eu Exato. sei também que a gente tem o mesmo perfil, né? O famoso STP, né? Então, foi revelador para mim, e dali para frente eu não parei mais de estudar coisas do desenvolvimento humano, né? Foi só acrescentando complexidades e teorias um pouco mais revolucionárias, talvez, mais impactantes, né? Então, eu até vou começar de trás para frente, né? A gente estava batendo papo um pouquinho antes, né? E você falou para mim, acho que do ODS, é isso mesmo? Das ODS? Sim. E aí, assim, eu fiquei super interessada. Então, se você puder contar um pouquinho disso, né? Que tem a ver com essa coisa do desenvolvimento humano, né? Tem sim. Posso te contar um pouco como é que eu caí nesse assunto da sustentabilidade. Maravilha. Eu me formei em engenharia e fui trabalhar com processos, com sistemas. E toda vez que implementavam... Já na Ernest Young, não? Não, bem antes disso, sempre quando a gente implementava um sistema, um processo, a gente esbarrava no comportamento humano. E foi por isso que eu fui procurar o MBTI, ferramentas para trabalhar o comportamento humano. E em 2010, eu fui fazer um projeto que tinha a ver com o tema de sustentabilidade. E aí eu percebi que a questão do comportamento humano dentro da organização, que já tem a sua complexidade, quando você olha para a sociedade, um arranjo de organizações para dar conta dos desafios da sociedade, eu falei, putz, isso aqui é um prato cheio para quem gosta da questão do comportamento humano. As ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, foi um arranjo que a Organização das Nações Unidas conseguiu colocar de pé, colaborando 190 países, assinaram lá o Acordo de Paris, teve idas e vindas, né, a gente sabe disso. E quem abraçou essa causa está trabalhando nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Erradicação de pobreza, bem-estar, questão da fome, questão de cidades sustentáveis. Mas tem um fator humano que ele é o fator, vamos dizer, maior desafiador para a gente dar conta desses desafios da mudança climática, da desigualdade social que a gente tem, que é a elevação dos níveis de consciência. Se a gente não tiver
um trabalho de elevação de nível de consciência, a gente não dá conta desse desenvolvimento humano. Então, recentemente, eu me engajei num movimento chamado Inner Development Goals. Que bárbaro. Que é objetivos de como desenvolver o inner, né, a parte interna do ser humano para dar conta da parte externa. Vamos dizer assim. E isso está atrelado, provavelmente, ao nível de consciência. Quer dizer, quanto mais a pessoa se conhece, mais ela tem consciência do quanto o ego afeta as decisões dela, mais ela aumenta o nível de consciência. Exatamente, é essa questão da consciência. E a gente estava comentando, né? A gente se conheceu no Capitalismo Consciente, né? E lá tinha duas perguntas que me intrigavam muito: o capitalismo e o consciente. Né? Parece antagônico. Né? Parece antagônico. Num Brasil, por exemplo, que você tem uma parte da economia que passa por Estado, você tem um percentual importante do PIB que depende dessas organizações que são governamentais, que têm estatais, etc. Tal. A gente não tem um ambiente capitalista, graças a Deus até, né? Que não é aquele capitalismo puro, selvagem e tal, etc. Tal. Por outro lado, como desenvolver consciência? E lendo os livros do Raj e dos colegas do capitalismo consciente, eu fui percebendo que uma coisa é você descrever o fenômeno das organizações que têm propósito, das organizações que têm cultura consciente, das organizações que incluem seus stakeholders na equação de negócio, das lideranças. A outra coisa é qual é a estratégia de desenvolvimento disso. Como pôr em prática? Não, como se desenvolver para conseguir pôr em prática. Ah, verdade, isso ninguém fala, verdade. Entende? Verdade. Como se desenvolver para pôr em prática? Porque tem vários cases que são sensacionais, né? Eles emocionam, Sim. sensibilizam, o próprio Rony mesmo fala, né? Os exemplos arrastam. Legal. Mas como a pessoa se preparou, o que teve no inner dela que deu condições dela ter esse mundo externo, essa atuação externa? Onde está esse segredo? E por isso que eu fui estudar a teoria integral. Eu fui para a teoria integral para buscar esse tipo de resposta. Me fui muito motivado pelo livro do Laloux, o Reinventando Organizações, que o prefácio do livro tem toda uma abordagem, tem um resumo, né, do Ken Wilber, da teoria integral. E aí eu falei... Que é uma teoria complexa. Eu falei, aqui tem... Eu vou precisar mergulhar nisso aqui para entender para onde vai. Mergulhar no tema da complexidade, no tema, nas funções da teoria integral do Ken Wilber, na lógica que ele construiu, para ver como fazer intervenções em mim, nas minhas relações e nas organizações onde a gente atua. O Ken Wilber, ele fala de vários aspectos da sociedade, do indivíduo, ele faz uma combinação de várias, né, do conjunto de várias teorias. Né? A abordagem integral é como se você colocasse umas lentes, né? Coloca umas lentes. Nos quadrantes lá. E aí eu posso enxergar o mundo com a lente integral. E eu posso olhar a política integral, a economia integral, a psicologia integral, as organizações integrais e assim por diante. É uma lente. Ela é uma metateoria. Ninguém que tinha juntado tanto assunto diferente com um centro comum. Não sei se tem outra pessoa que fez isso, mas essa é uma... É porque ele não desenvolveu muita coisa. Ele juntou coisas. Ele olhou para mais de 100 teorias de desenvolvimento humano, colocou uma do lado da outra e começou a perceber padrões do que era comum, aonde uma complementava a outra, aonde uma se desenvolvia mais para um aspecto, a outra desenvolvia mais para outro aspecto. E aí ele teve uma frase brilhante, o Ken Wilber realmente é fora da caixinha, né? Que ele falou assim, todos estão parcialmente certos e incompletos. Porque nenhuma dessas teorias foi capaz de abarcar tudo. E aí ele propôs que a gente chama de uma metateoria, que é onde todas as teorias têm seu espaço, têm seu lugar, têm a sua contribuição. E quando me veio assim um pensamento que é
que é muito o que a gente gostaria que o mundo fosse, onde todo mundo pudesse, ninguém está totalmente certo, ninguém está totalmente errado, Exato. todos somos um, né? E aí você tem a complementariedade, que ninguém é perfeito, mas a gente se complementa, né? Você constrói, né? Aí tem as ilusões que a gente tem, né? 100 países literalmente, né? Mas aí sem fronteiras, sem né? Fronteiras, Sem exatamente, fronteiras. exatamente. Mas voltando para ODS, ODS. como que é esse núcleo que trabalha, né, de dentro para fora, né? Quais que são as práticas ou as sugestões teóricas, conceituais que... Então, na verdade é um movimento muito recente. Quem está puxando muito é um pessoal da Suécia, que está juntando vários acadêmicos. Então você está lá, pessoal de Harvard, o próprio Otto Scharmer com o Prescience Institute, o Robert Keegan, a Suzanne Cook-Greuter, vários na Europa, da Alemanha, da Suécia, Noruega, alguns que eu nem conhecia, que eu estou tendo que aprender agora, conhecendo quem são esses pesquisadores. Eu estou entendendo que esse movimento ele está juntando todas as pessoas acadêmicas, as teorias que fazem trabalho de desenvolvimento humano e fazendo um pouco do que o Ken Wilber fez há 25 anos atrás. Está juntando tudo. Cada um trabalha um aspecto, cada um cuida do mundo subjetivo, interior, do mundo exterior, do comportamento, dos sentimentos, das emoções, do coletivo, do individual. Cada um tem uma abordagem e todas têm um lugar no desenvolvimento humano. E acho que o que está por trás aqui é uma intenção de vamos pôr luz no desenvolvimento humano, porque se a gente tiver um bom caminho de desenvolvimento humano, independente da linha, a gente consegue dar conta dos desafios planetários que a gente tem, sociais que a gente tem, que é as mudanças climáticas. Então, depende do desenvolvimento humano para a gente dar conta desses desafios. Bom, eu sou suspeita para falar, né, que essa coisa do autoconhecimento que gera uma boa consciência para você tomar melhores decisões como líderes, né? Porque não dá para você ter um negócio que você não tome boas decisões que não afeta a comunidade como um todo, né? Sim. Até estava conversando outro dia, falando, por mais que, assim, às vezes a empresa, não importa qual empresa, mas quantas famílias a gente cuida, direta ou indiretamente. Mesmo a minha empresa, que não é uma empresa enorme, é uma empresa pequena, a gente tem ali mais de 30 famílias que você afeta diretamente. Sim, sim. Né? Fora os consultores que trabalham com a gente. A rede toda, né? A rede toda, né? Aí você vai aumentar isso. Todos os seus stakeholders. Né? Todos os stakeholders. Só que quando você pensa no indivíduo, qual que é a... Eu sempre acho que tem um momento, às vezes, na vida da pessoa que ela vai buscar alguma coisa para se desenvolver, que pode ser, às vezes, pela dor, pode ser pelo desejo de ser uma versão melhor de si mesmo, enfim. Sim. Qual que é, na tua experiência, ou dentro desse grupo que você tem trabalhado, quais que são os gatilhos que levam as pessoas a irem para esse caminho? Normalmente é uma estagnação das estratégias que a pessoa está utilizando para obter os resultados. Aí ligado ao business, muitas vezes. Ou individualmente. Às vezes, por exemplo, uma relação. Você está lá numa relação, você gostaria de evoluir e não consegue evoluir, você já usou estratégia A, estratégia B, estratégia C e não tá evoluindo. E não quer separar também, né? Você tem dois caminhos. Ou você põe a culpa no outro e fala ele não muda e, portanto, né? Ou você cria uma reflexão e fala assim, o que é que eu tenho que incluir na minha estratégia, mudar na minha estratégia para conseguir o resultado que eu quero? O que está faltando na minha estratégia? A gente chama esse tipo de desenvolvimento, na abordagem integral, a gente chama de desenvolvimento vertical. E ele é combinado de 4 ou 5 desenvolvimentos diferentes. Então, assim, o que é um desenvolvimento horizontal para nós? É um acúmulo de skills. Então, sei lá, eu fiz engenharia, mas aí eu aprendi
finanças, marketing, contabilidade, RH, e eu vou adquirindo conhecimento, áreas de conhecimento e vou expandindo. Isso não necessariamente muda meu estágio de consciência. Eu consigo conversar de contextos diferentes, assuntos diferentes, mas eu posso estar enxergando tudo no mesmo estágio de consciência. Verdade. Porque isso pode ser uma coisa de conceito, de conhecimento, mas não de A minha atuação pode ser a mesma. Perfeito. O desenvolvimento vertical é como se eu estivesse no primeiro andar de um prédio ou na cobertura na metade do prédio ou na cobertura do prédio. Ele amplia a minha capacidade de olhar para a complexidade. Uhum. Eu consigo entender o que é a cidade. Se eu estou no primeiro andar, eu vejo só a minha rua. Se eu estou no topo do prédio, eu consigo entender o bairro, eu consigo entender o fluxo dos carros que vão para lá, para cá. Eu consigo entender outras coisas se eu estou lá no topo do prédio. Isso é o desenvolvimento vertical. Agora, por que eu não pego um elevador e vou até o último andar e vou lá para o terraço e enxergar as coisas? Porque eu tenho coisas que me travam no meu desenvolvimento vertical, que tem a ver com as minhas sombras, com os meus traumas, com as coisas mal resolvidas, sistema de crença, coisas mal resolvidas, de não falar, de achar, não, aquele andar não, morar lá em cima venta muito. Então não quero morar lá em cima, eu quero morar aqui embaixo, porque aqui embaixo é mais fácil. Se der problema no prédio, eu desço de escada e tá bom. Se der problema no elevador, né, eu já chego rapidinho lá embaixo. Então, é o sistema de crenças. Então, a gente fala que a gente tem o skill up, que é o desenvolvimento horizontal. O grow up, que é o desenvolvimento vertical. O clean up, que é limpar as traumas, sombras, crenças limitantes. O wake up, que é estar presente, estar num estado, trabalhando os seus estados físico, mental, emocional e espiritual, né? E o show up, que é o show up, vem aqui agora, show up, o que você tem para dizer, entendeu? Se apresenta. Essa é a abordagem integral de desenvolvimento. Mas isso dá para fazer as duas coisas? Por exemplo, eu consigo fazer uma vertical somada com uma horizontal. Lógico. Que daí eu vou para um outro lugar Lógico. ainda. E aí você revisita. Se você consegue subir um degrau no vertical, volta lá para o teu curso de finanças, psicologia, e fala assim, agora, o que eu consigo fazer com essa visão ampliada que eu tive? Aliás, tem livros que acontece isso, né? Que você lê e aí você lê de novo, 5, 10 anos depois. É outro livro. É outro livro, não é assim? É isso. E aí, esse é o chamado que vocês atendem, vamos dizer assim, né? Quer dizer, então, se a pessoa ela começa a estar estagnada, ou ela percebe que é aquilo que ela vive, então, na verdade, é mais pela dor. Então, a gente pode falar que é por amor ou por dor. Ou porque eu quero fazer alguma coisa no mundo e preciso ter recursos para fazer. E aí, recursos não são só os recursos financeiros, são os recursos psicológicos. A capacidade emocional de lidar com aquilo que você está lidando. Mas até o fato de você ter motivação para ajudar o outro já põe você num nível de consciência diferente. Sim. Mas às vezes você não consegue lidar com aquilo. Com aquilo. Às vezes ele não consegue lidar com aquilo. Eu tive um caso, estava te contando aqui fora do ar, né, que eu fiz uma cirurgia, né? Sim. Eu tive um caso muito interessante enquanto eu estava no hospital. Estava conversando com a enfermeira, super simpática. Infelizmente, a realidade é dura, né? Ela trabalha em mais de um hospital, faz plantão em outro hospital. E ela falou, esse hospital aqui é tranquilo, porque eu trabalho no outro hospital que eu trabalho na UTI, na emergência. Eu falei, puxa vida, deve ser bem pesado, né? E no meio da madrugada eu tive um problema. Eu fui no banheiro e desmaiei. Eu perdi o sentido, eu desmaiei, bati a cabeça no chão, abri um cortinho aqui. E aí, chama a enfermeira. A enfermeira estava mais desesperada que eu com o problema. Depois eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, ainda bem que ela lida com a emergência, né? Ela ficou tão preocupada, ficou tão sem saber o que fazer, e chamou o médico e ligou para um monte de gente, porque estava sangrando. E eu estava em condições ruins, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no pescoço, né? Então, assim,
como a gente está preparado emocionalmente para lidar com as situações, né? E eu não tenho mínima condições de estar no lugar dela, porque eu nunca trabalhei numa central de emergência, num pronto-socorro, alguma coisa desse tipo, né? Não tenho a mínima ideia, né? Mas esse fato me deu um exemplo de como a questão emocional te pega de surpresa. Mesmo ela tendo aquela surpresa, mesmo ela tendo aquela experiência, ela não imaginava que eu ia ter aquela necessidade. E aí ela ficou... Porque a gente sabe que o emocional, ele trava. Ele trava o raciocínio. Ele trava, exato. Né? Porque o cérebro, ele compete por recursos. Então, se você está muito emocional, você não está no seu córtex pré-frontal com a parte racional. Então, ele está competindo, né? Ou você está num, você está no outro. Então, essa coisa do equilíbrio que a gente faz emocional, né? De poder lidar com esses, vou dizer, imprevistos, faz com que a qualidade do atendimento, seja ele médico, seja ele na tua vida, seja ele, às vezes, nas pequenas coisas. Então, por isso que a gente, às vezes, mede essa questão da inteligência emocional, né? Da tolerância ao estresse. Algumas pessoas não têm tolerância ao estresse. Então, qualquer coisa pode virar uma tragédia. Né? E aí tem essa questão que a gente sabe aí também da neurociência, né? Que alguns jovens que foram poucos frustrados ao longo da vida, da educação deles, eles não conseguem lidar com estresse também. Eles não tiveram, inclusive, questões bioquímicas de frustração que fazem com que eles saibam lidar. Então, qualquer coisa que aparece, o cérebro aparece como se fosse uma coisa dramática. Né? A amígdala acusa aquilo como uma coisa muito maior do que de fato é. E aí a gente vê, né, essa questão, às vezes, da geração, né, que é uma geração que alguns foram tão poucos frustrados que eles conseguem lidar muito pouco com as adversidades da vida, né, e sofrem mais do que a gente que teve tanta adversidade lá atrás, que lida melhor quando elas aparecem aqui. Né? E aí esses gatilhos de conhecimento, de autoconhecimento, ajudam muito. Ajudam muito. Mas na teoria a gente fala que existem estágios de consciência e existem estados de consciência. Os estados, eles são sequestrados por essas questões emocionais. Então, quando a gente fala de estágio de consciência, a gente fala que a gente convive num centro de gravidade, num nível menos maduro ou mais maduro, early stage ou late stage. Mas no estado de consciência, dependendo do contexto, do que aconteça, eu posso estar super evoluído no meu estágio de consciência, mas regredir no meu estado de consciência de acordo com o contexto, com aquilo que acontecer. Né? Porque aquilo pode me sequestrar, pode me... Vamos dizer, fazer exatamente um gatilho e me levar para um estado de sobrevivência, né? Sobrevivência total. Você estava falando sobre a questão do capitalismo consciente, que uma das questões que ele não enfatiza, pelo menos não por enquanto, é a questão, embora seja um dos pilares do capitalismo consciente a liderança, né? Mas a questão de trabalhar o indivíduo para ele aumentar o nível de consciência, isso ainda não é feito. De uma forma estruturada, não é feito. Sim. Né? E aí, quando você trabalha nesse grupo que você estava mencionando, que é Inner... Development Goal. Development Goal. Este grupo, quando ele tem alguma atividade, ou seja, individual ou coletiva, que as pessoas fazem um... Então, o que estágio que está, né? Foram definidos 23 skills em 5 dimensões, que foram definidas a partir de estudos acadêmicos, entrevistando os professores, os pesquisadores, cientistas, várias lideranças e várias organizações sobre o que as organizações têm feito para desenvolver os seus líderes, desenvolver. E aí, o que mais frequentemente apareceu foram essas 23 competências, 23 skills, que tem a ver com autorregulação, que tem a ver com a capacidade de relacionamento com
com outras pessoas, que tem a ver com a capacidade de agir, né? De não ficar só no pensamento. Então, você tem esse framework de ação. O estágio que esse grupo do Winner Development Goal está fazendo, ele está trabalhando em duas grandes frentes. Uma frente que é reunir ferramentas, técnicas, abordagens e colocar isso disponibilizar isso em toolkits para quem quiser utilizar. Tem institutos, fundações patrocinando esse trabalho de pesquisa e de reunião de ferramentas e abordagens. O outro trabalho é bem na lógica de movimento, de criação de hubs locais. Então, se a gente quiser desenvolver um hub aqui no Brasil, a gente senta e começa a desenvolver. Ai, que boa ideia. Certo? E que é um dos trabalhos que eu tô desenvolvendo agora, né? Conversando com algumas pessoas. Desenvolver um hub para a gente trocar práticas. Porque não tem uma solução única. Tem várias práticas possíveis que podem ser utilizadas e que a gente pode combinar essas práticas para se desenvolver e ajudar a desenvolver pessoas, lideranças, etc. E tal. O que a gente sabe hoje, líderes, se eles não fizerem o seu trabalho de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, a gente não vai dar conta dos desafios que a gente tem na sociedade. Isso é claro. E quando eu digo líderes, não são só os empresariais. A gente precisa falar de líderes nos 3 setores. Setor das organizações públicas, terceiro setor e setor privado. Não tem jeito de a gente se desenvolver se não fizer esse trabalho. A gente sempre teve um descolamento, né, do mundo organizacional, do mundo mais público. Eu acho que sempre, não sei se pela própria natureza do mundo organizacional, da velocidade. Do privado, se diz, né? Das empresas. Né? Exatamente. Eu começo uma reflexão sobre o que é organização. Em princípio, é um coletivo de pessoas que se juntam para um determinado fim. Estão a serviço de alguma coisa. Um dos problemas da organização, de qualquer organização, é que quando um grupo de pessoas se juntam para um determinado fim, a serviço de alguma coisa, ela passa a ter 2 coisas para se preocupar. Aquele que fez a união das pessoas para aquele fim e a própria sobrevivência. Quando a sobrevivência da organização se torna maior do que o serviço pela qual ela foi criada, a gente começa a ter uma disfunção. Porque aí as estruturas, os processos, as organizações passa a ficar a função da sobrevivência da organização e não a serviço do que ela foi criada. Isso acontece no poder público. Em todos os lugares. Tem muita organização que está vivendo só para sobreviver. Onde aquilo que ela estava a serviço já nem precisa mais, ou ela poderia modificar. Ela pode... Por que ter stakeholders na sua estratégia é importante? Você está servindo os seus stakeholders? Se você não tiver, muda seu portfólio de coisas. Vai entender qual é o stakeholder que você quer atender e serve esse stakeholder. Porque aí você tem razão de existir. Aí você vai obter a sua sobrevivência. Que tem a ver muito com a inovação, né? Que muitas vezes a pessoa não percebe que o mercado está mudando e ela está presa ao o clássico problema da Kodak, né? Que ela não mudou. Aí tem vários exemplos, né? Vários exemplos. E na história, várias indústrias mudaram porque a sociedade vai demandando uma coisa totalmente diferente. Exato. Mas voltando para a questão do desenvolvimento, né? Porque eu acho que esse é um foco muito legal. Como é que você junta essa questão do Ken Wilber e do Otto Scheimer, da teoria U com a teoria integral? Legal. Os dois são integralistas, né? O Otto Scheimer é um integralista e a teoria U, ela propõe um processo, um framework, onde você, na descida do U, que a gente chama, você se abre para diferentes perspectivas. Você faz consulta a stakeholders, entendendo pelos olhos dos stakeholders uma outra realidade.
E aí você vai para o fundo do U. Então, no fundo do U, tem uma conexão interessante que a teoria U coloca, que é você se conectar com a fonte, com quem você é e qual é o seu papel na vida, na sociedade, no mundo, quem você é e qual. E eu costumo dizer que eu posso fazer uma jornada U rasa ou uma jornada U profunda. A jornada U rasa é se a minha conexão com a fonte for uma conexão egocêntrica. Eu vou ouvir os stakeholders, vou olhar o que é bom para mim e vou subir o U do outro lado, pensando o que eu posso fazer para tirar vantagem disso que eu acabei de aprender. Se eu tiver um nível de consciência mais maduro, um late stage, eu posso fazer uma jornada U mais profunda. E aí a conexão que a escuta, a qualidade da escuta dos stakeholders vai ser mais profunda. A conexão no fundo do U vai ser de alma. E a subida do U é prototipar para uma solução sistêmica e não para uma solução que atende só os meus interesses. Então, a ferramenta U, o protocolo de praticar o U, ele é um protocolo super eficiente, super bacana, mas a qualidade do resultado do U depende da profundidade, do estágio de maturidade, de consciência que aquele grupo está trazendo. Daria para usar a teoria U, por exemplo, para um projeto de startup? Sim. Onde você aplica, em vez de você usar o Canvas, só você vai usar a teoria U para poder fazer isso. Total. Você pensar no design thinking, a teoria U é um design thinking com um outro repertório com outro repertório de ferramentas, né? Porque você vai escutar stakeholders, vai se conectar com qual é o seu papel nisso tudo e vai fazer a subida do U prototipando soluções e aí você volta no ciclo novamente. Né? Prototipa, pega feedback, vê o que funcionou, o que não funcionou, escuta de novo stakeholders, faz a conexão e sobe o U de novo, prototipando um segundo estágio, um terceiro estágio e assim por diante. Então, é uma ferramenta de prototipação de soluções. Que você, inclusive, sairia de um design thinking como esse, com as pessoas, inclusive, mais enriquecidas até, porque elas passaram por um processo de reflexão. Sim. Porque, necessariamente, ela não está avaliando só um negócio, onde ela é desassociada, né? Detached lá do... Né? Ela é, na verdade, faz parte, onde ela se inclui no processo e o nível de consciência dela junto. Isso. E ela trabalha coletivo. Essa é a grande sacada da teoria. Ela não é uma empresa que faz um processo e oferece para o stakeholder. Convida-se os stakeholders para juntos a gente fazer um processo de uma solução que atenda esse coletivo de stakeholders. Essa é a jogada, é a mudança. Nossa, muito legal, porque até vou considerar fazer isso também, porque a gente está fazendo um momento que a gente está fazendo, Bora inclusive lá. de um design thinking e prototipagem de um programa, que depois eu converso com você, mas eu acho que fazer isso daí junto com vocês, com Teoria U, acho que é bem bacana. É bem bacana. Porque você inclui, e tem tudo a ver com o que a gente... Você trazer stakeholders para a mesa. Entender, total. ouvir. Muito legal. E aí, quando você falou para mim dessa questão do capitalismo consciente, né, que está tudo isso ligado, fora essa questão da liderança ou do autoconhecimento, o que mais que fez você, talvez, se afastar um pouco? Então, eu senti que o capitalismo consciente, até conversei bastante com o Dario recentemente, né? Dario Neto, e até com o Raj, tá? O Raj está num processo de transformação pessoal importante. Que ele está revendo também. Ele também está revendo. Então, acontece uma... Até porque o capitalismo saiu das mãos dele agora, né?
O capitalismo consciente, que nós estamos dizendo. Ou seja, o conceito. Ele como um pesquisador acadêmico, ele é muito bom para descrever o fenômeno que está acontecendo. Certo? A questão é como que eu influencio o fenômeno para que o que está acontecendo agora vá para uma direção mais próspera, que inclua a todos, que ajude a resolver essas questões sistêmicas planetárias que a gente tem, da desigualdade, da pobreza, das mudanças climáticas, do bem-estar, da saúde para todo mundo. Então, essa é o desafio que está posto, né? Então, a mesma coisa movimentos ESG, né? De Environment, Social e Governance. Eu trabalho com o Marcelo Cardoso, ele costuma dizer o seguinte: isso aí é band-aid em fratura exposta. Por quê? Porque o problema é tão urgente, é tão complexo, que a gente... Tudo bem, eu sou do meio do caminho. Eu falo assim, eu vou celebrar que esse movimento está acontecendo. Está começando essa... Mas eu não posso deixar de apontar que o desafio ainda está longe. E a gente não pode fazer o novo greenwashing com essa história. Sim, mas é um não primeiro pode. passo, né? Um primeiro passo de consciência. Que sirva para ampliar a consciência. Sim, que sirva para estudar a questão e ver que papel você pode ter nisso, né? Então, acho que aqui tem um... Eu gosto de ver o copo meio cheio, né? E tudo começa por algum lugar, né? Então, comece por aí. Como a história do capitalismo consciente. Exato. É a mesma coisa. É isso que eu quero dizer. É aí que eu quero voltar. Sim, aí que eu quero voltar, que foi exatamente o que você falou. Sensibiliza, engaja. Chama atenção, põe foco, luz nisso. Muitos empresários se afastavam daquela abordagem da sustentabilidade de abraçar a árvore mais antiga. Aí quando você vem com o discurso do capitalismo consciente, fala, pô, isso aqui faz sentido. Então, ele é uma narrativa que engaja um determinado grupo de pessoas. Perfeito. Desengaja outros. Uhum. Porque outros falam assim, não, como assim? Eu tenho um primo que ele um dia me bateu lá no Facebook e falou assim, como assim capitalismo e consciência? Esse papo isso não existe junto. Aí eu tentei explicar para ele, mas percebi que não tinha... Eu não tinha repertório para explicar. E eu fui atrás de me formar, de entender a abordagem integral, para conseguir ter repertório para explicar. Não sei se ele vai entender se eu sentar com ele de novo para conversar, mas pelo menos eu me sinto mais preparado para explicar, né? Então, pelo menos isso... Eu cuido de mim, né? Aquela tal história. Eu gosto muito da frase de Gandhi, né? Fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, faço a mudança e vamos para frente. Então, eu vejo um papel muito legal esse do capitalismo consciente. Agora, quando eu entendi a teoria integral, entendi os estágios de desenvolvimento de consciência, a gente tem... Vou usar aqui uma terminologia que talvez não seja muito conhecida de todo mundo, né? Mas a gente define os estágios lá, o estágio de consciência azul, o estágio de consciência, o âmbar, o estágio de laranja, o estágio verde, depois vem o estágio teal, né? As organizações teal lá do Reinventando Organizações são organizações da segunda camada. Depois do nível teal você tem o nível turquesa e você está entrando no segunda camada de nível de consciência. Transpessoal, transcendental, onde espiritualidade e ciência se encontram, porque do verde para trás elas não se encontram ainda, né? Então o verde é mais ambientalista, direitos humanos, busca de inclusão das minorias, toda essa pauta que a gente conhece. Laranja é produtividade, meritocracia, eficiência. O azul ou o âmbar, conservadorismo, regras, processos, muito comum nas instituições religiosas, nas instituições do exército, né, de defesa. Antes disso, vermelho, salve-se quem puder, milícias, né, guerra declarada. A gente está num momento da humanidade onde a gente tem pessoas em todos os níveis. E isso é um desafio. Porque
esses níveis eles não se conversam. Eles guerreiam por narrativas. Porque a narrativa do verde guerreia com a narrativa do laranja, que guerreia com a narrativa do azul, etc, etc. As organizações de segunda camada, ou as pessoas de segunda camada, elas têm capacidade de integração. Principalmente... Menos polarizado, né? Ela sabe sustentar a polaridade. A polaridade a gente não resolve, a gente sustenta, a gente trabalha. Tem dia e noite, claro e escuro, estrutura e flexibilidade, controle e emergência. São partes da mesma polaridade. São partes da mesma polaridade, não é isso? A gente sustenta. Gestáltico mesmo. Quando a gente está nesses níveis anteriores de maturidade, a gente tem preferência por um polo e ignora o outro. A gente quer destruir o outro polo. Mas ele faz parte. Mas ele faz parte. Quando a gente está nos estágios mais maduros, a gente entende. A gente integra os dois polos. Sustenta a polarização, acha caminhos do meio, encontram essas coisas. Então, voltando para o movimento do capitalismo consciente. Tem o capitalismo consciente, tem o Sistema B, tem o Instituto Ethos, tem o CEBEDES, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Tem de governança, tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tem centenas de movimentos. Sim. Cada um com a sua proposta, cada um com o seu advocacy, cada um com a sua razão de ser e com baixíssima integração, com baixíssima combinação de coisas. Por quê? Estão ainda atuando num estágio menos maduro de nível de consciência. Embora o propósito seja de segunda camada, que a gente fala, seja um propósito de salvar o planeta, ter mais justiça social. A intenção é essa, mas ainda não está na prática. Você não consegue fazer integração. Sim. Sim. Você não consegue fazer integração. Cada um tem o seu repertório, cada um tem a sua teoria, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Então, se eu estou entendendo... E não conseguem combinar as coisas. Então, se eu estou entendendo, o capitalismo ainda está um pouquinho... O movimento capitalismo consciente ainda está na parte também, de baixo. Também está nessa categoria. Ele não chegou na parte de cima. Não. Em geral, né? Tem gente lá, tem pessoas que estão lá dentro que estão no estágio mais maduro. Mas como movimento, nem aqui nem nos Estados Unidos, continua ainda com um centro de gravidade em estágios anteriores de maturidade. E aí, como você está querendo um movimento muito mais integralizado, né, onde você lida bem com sustenta as polaridades, então, para você está querendo ir para um outro caminho. E esse caminho é o caminho... Não é um outro, é um estágio que vai acontecer. Perdão. É um estágio que vai acontecer, Adri. É uma questão de tempo. Natural. A meu desejo é tentar acelerar um pouquinho. Por quê? Porque como a gente está com uma emergência climática muito forte, sim, se a gente não acelera, talvez não dê tempo de a gente consertar. Esse é o E o que a gente poderia fazer para coletivamente e mais para chamar a consciência para as pessoas? Porque só informação não sei se é o que resolve. Não, precisa de transformação individual. Isso. Precisa de transformação individual. Como que a gente poderia ser mais convidativo para esse movimento? Então, as transformações, elas acontecem criando contexto para experiências, né? Vou dar alguns exemplos assim, né? Talvez quem vive um período fora do país, numa outra cultura, na Europa, na Ásia, né? Para nós brasileiros que nós temos uma cultura diversificada porque a gente tem um pedacinho da China, um pedacinho do Japão, um pedacinho da Itália, um pedacinho da Arábia, um pedacinho de Portugal, de Espanha aqui, né? Líbano, Sensacional. Mas quando você se insere numa outra cultura e você vive por um período numa outra cultura, você vive experiências que te abrem a cabeça. Eu tenho dois exemplos na minha casa, os meus filhos. Fizeram intercâmbio. Um ficou 1 ano, outro ficou 6 meses. Quando eles voltaram, eles enxergaram o Brasil de um jeito diferente. Porque eles passaram um tempo fora do país e enxergaram uma coisa diferente. Falaram, puxa, pai,
é uma coisa diferente. Consegue enxergar uma coisa diferente. Então, o que acontece? Quando a gente tem experiências e contextos diferentes, a gente ressignifica as crenças que são limitantes. Quando a gente faz um retiro na natureza, passa talvez 15 dias na floresta, a gente volta para a cidade e entende o Brasil de um jeito diferente. É difícil falar da Amazônia sem ir para a Amazonas. É verdade. Agora, quando entende o que eu quero dizer? Então, você precisa criar contextos de sustentabilidade para poder incorporar aquilo e poder colocar aquilo em prática na tua organização, nas tuas relações, na tua família. Você precisa viver coisas diferentes. Do teu ponto de vista, por exemplo, uma das coisas que a gente acabou de viver, né, nós ainda estamos vivendo, né, que é essa questão da Covid, da pandemia, que a gente via isso em redes sociais, em WhatsApps da vida, falando, não, depois disso as pessoas vão ser diferentes, elas vão valorizar, vão ter consideração pelo outro, vão humanizar e etc. E aí, no final dela, a gente vive aí essa guerra insana, sem, para mim, não tem lógica, zero. Você diz Ucrânia e para mim faz o menor sentido. Quer dizer, a desculpa base, né, de OTAN, né, é de um nível de um estágio de maturidade, de consciência. Menos 20, assim, eu não sei se existe menos 20, mas early stage, a gente costuma dizer. Não tem stage nesse caso. Nesse caso não tem. Porque é tão absurdo a razão, a mobilização de você fazer o que você está fazendo por isso, mas enfim, sem entrar aqui nessa polêmica, mas como é que... Porque assim, a gente vê que algumas pessoas de fato tiveram transformação e tem outras que simplesmente voltam no automático. Elas simplesmente voltaram para o automático. Isso no trabalho... Parece que desaprenderam que elas viveram. Para mim, uma das coisas, por exemplo, é essa discussão se é híbrido, não é híbrido, se vai trabalhar. Você aprendeu a trabalhar de casa, por que não ser híbrido? Por que tem que ser 100% presencial? Isso é uma coisa, para mim, que não entra na minha cabeça. A não ser que eu seja a enfermeira e a médica ou alguma coisa, não entra na minha cabeça que requeira... Né? Claro, tem profissões que requerem a tua presença física 100% do tempo. Se eu sou porteiro, se eu sou, sei lá, uma pessoa que trabalha na casa de família. Minha esposa é dentista. Dentista, não tem jeito, não dá para atender virtual. Ainda, né? Mas talvez aí tem uma justificativa, né? Mas fora isso, eu não entendo. Realmente, na minha cabeça, assim, eu falo, mas dá para conciliar. É uma experiência. Quantas vezes você ouviu um empresário dizer que era os olhos do dono que engorda o gado? Muitas vezes. Não é verdade? Muitas vezes. Aí ele precisa das pessoas perto, porque no virtual parece... E você também é um especialista em transformação humana e sabe a questão dos hábitos. Não tem aquele negócio que você tem que repetir 21 vezes... Para que você transformar um hábito. Espero não ter 21 anos de pandemia para mudar o hábito. Mas vai ser na insistência. Algumas pessoas, sim, já se adaptaram. Outras pessoas, nem tanto. A nova geração, ela vem diferente. A nova geração que é muito mais conectada, né? A criança pequena já pega o telefone, já acha o que quer, já brinca. Ela já vem com esse chip já, né? Alguns mais antigos falam, não, eu quero falar no telefone, eu quero fazer a reunião presencial. Tá certo ou errado? Tem uma transição acontecendo, essa é a verdade. Tem uma transição acontecendo e precisa de massa crítica para aquilo virar o novo normal, vamos dizer assim. Enquanto não tiver a massa crítica, a gente vai viver... E é aquilo que eu acabei de comentar. A gente tem hoje pessoas na sociedade, na humanidade, vivendo em todos os estágios de consciência, de maturidade. Muitas pessoas no Brasil estão vivendo só pela sobrevivência. É verdade. A gente voltou com índice de fome, mortalidade infantil, elevadíssima isso na periferia de São Paulo. Que é uma coisa que afeta de forma
né? A gente... Muitas pessoas criticam o SUS. O SUS foi a saída para milhares e milhares de pessoas na pandemia. Você já pensou um Brasil sem o SUS? Sem o SUS? Seria dramático. O modelo Mais do dramático. SUS, o modelo do SUS é extremamente Eficiente. pós-moderno, tá? Ele é pós-moderno. Como proposta, ele é super pós-moderno. Se ele não consegue executar, ainda é um desafio pôr em execução. Mas ainda ele é muito mais positivo do que negativo. Todos os tipos de tratamento que a gente chamava de alternativo, e hoje a gente usa o termo complementar, eles estão previstos no SUS. O SUS prevê constelação familiar, prevê homeopatia. Constelação familiar eu não sabia. Prevê... Pois é. Não sabia isso. O SUS prevê tudo isso. Se você for hoje num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, algumas, nem todas, já tem uma estrutura para fazer tratamentos complementares. Por quê? Porque a gente sabe, e quem desenhou isso no SUS sabe, de que a saúde está doente. Sim. O sistema de saúde está doente. Não vai ter sistema econômico para dar conta do sistema de saúde só com tratamento tradicional, alopático, científico. Se não entrar os tratamentos complementares, a gente não vai dar conta. Não tem jeito. Até porque a saúde é muita reverberação do emocional. Exato. Doenças psicossomáticas que estão aí para dizer. Exatamente. A gente sabe disso, né? E eu lido também, uma das atividades que eu faço, eu sou conselheiro de uma ONG que faz recuperação nutricional de crianças em condição de... Ai, que lindo. De vulnerabilidade. Que bacana. O pessoal estuda subnutrição. É para não afetar o cérebro, né? Para não comprometer o raciocínio. Então, mas para você ter uma ideia, a ciência é um pessoal ligado à Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, mais de 27 anos de pesquisa, muitos artigos escritos, e as pesquisadoras, o comitê científico, já identificou a questão da epigenética, Sim. que é até 9 gerações de uma mãe subnutrida ela afeta a criança lá para frente. E a gente tem uma janela de oportunidade, que são os primeiros 1000 dias. Vai da gestação até os 2 anos de idade da criança. Sim. Se a gente consegue um trabalho legal de orientação para a mamãe grávida e depois o trabalho ali, e é multidisciplinar, não é só acesso a alimento. Sim. É o afeto, é a rede social, as condições onde aquela família está. E sempre tem, o que na metodologia lá é maravilhoso, sempre existe um patrimônio. Tem uma avó, uma tia, uma vizinha que tem condições psicológicas de dar o suporte para aquela família, para dar o suporte daquela criança. Ou até um conhecimento de uma questão de nutrição para poder alimentar, não dar só farinha ou qualquer coisa que Exato, às vezes... Tem algumas coisas. E também tem alguns erros, né? Tem algumas crendices, né? Que funcionou com a minha mãe, então vou repetir. Então, você também precisa de um trabalho de informação para conseguir... De educação, de fato. De educação, né? Mas o trabalho do CREM é sensacional. Eu gosto de falar dele porque ele reeducar as crianças até a textura para comer o legume, comer a fruta, né? Trabalhar com lúdico. É maravilhoso. É maravilhoso. Não tem, é indescritível, só vendo, né? E eu convido empresários, pensadores, líderes a ir visitar, porque é lá naquela periferia que tem umas inovações. Eu adoraria ir. Tem umas inovações que você Me fala... leva lá. Tem uma outra instituição que por intermédio do CREM eu conheci, que chama Unidiversidade das Quebradas. E a gente está lá desenvolvendo um Instituto Cacimba. Cacimba é aquele poço que o nordestino vai com as varinhas no sítio para achar água. E quem participa
quem faz a cacimba pode tirar a água e tira na medida certa da sua necessidade. É radiestesia, não é? O processo é esse, né? O processo para encontrar o veio da água. E a Unidiversidade das Quebradas, ela trabalha com conhecimento popular da resiliência dos anciões da comunidade. Porque pensa bem, como que uma vovozinha na comunidade conseguiu sobreviver a tanta restrição? A diversidade também. A tanta dificuldade. Como um senhor, consegue sobreviver a essa diversidade? É muito se vira nos 30, é muito gambiarra, a gente fala que com um alicate e um pedaço de arame a gente conserta qualquer coisa, faz funcionar. E tem uma sabedoria maravilhosa esses anciões que vivem em condições que são muito desfavoráveis, mas conseguem estratégias de sobrevivência. Que se largar alguém daqui da Avenida Paulista lá, não se vira. Porque é realmente uma coisa muito complexa. Né? Mas lá tem uma sabedoria, tem uma resiliência, tem um conhecimento que a gente precisa incorporar nas nossas universidades aí. Bom, assim, eu poderia ficar, como eu sempre falo, né, aqui essa conversa aqui, aprendendo muito com você e indo horas aqui, mas o nosso tempo já estamos aqui há 1 hora conversando, acho que nem percebemos, né, que passou uma hora. Então, eu queria ver se você quer deixar algum recado, algum convite, não sei, para conhecer alguma dessas maravilhas que você faz aí de entidades, de ONGs, enfim, ou contribuições das pessoas. Não, ótimo. Acho que assim, quem quiser conhecer mais dessas lógicas, desses espaços que eu tenho contribuído, né, um pouquinho, dou lá minha contribuição e faço pontes de conhecimento. Eu estou hoje como um conselheiro do Instituto Integral Brasil, onde a gente tem como principal razão disseminar a abordagem integral para as lideranças, para as pessoas, e tentar integrar mais os diversos movimentos que fazem a diferença. Né? Capitalismo consciente, Sistema B, todos os movimentos fazem diferença. Mas a gente sente que o próximo estágio é um estágio de integração, de união de esforços para a gente dar um próximo passo em termos de transformação. Então, o Instituto Integral Brasil tem muito conteúdo lá, pode entrar, seguir, fazer parte dos workshops, tem muita coisa boa. O CREM é um lugar que faz recuperação nutricional de crianças e é um campo científico muito interessante. A gente tem um trabalho muito, muito forte tentando desenvolver formas de dar segurança alimentar para as crianças e para as famílias. Não é simples, tem muita idiosincrasia no sistema, muito desafio, e também é um desafio de integração. Porque sistema de saúde não conversa com o sistema de educação, que não conversa com o sistema de assistência social, que não conversa com o sistema de abastecimento de alimentos e, portanto, as famílias que precisam de saúde, educação, assistência e abastecimento de alimentos fica na mão das secretarias dos diversos municípios. Não é simples esse trabalho. Quem quiser entender um pouco mais, quiser colaborar, faço questão. E a sabedoria das comunidades. Né? O Instituto Cacimba fica na Zona Leste, ali perto de São Miguel Paulista, né? na União de Vila Nova, mais especificamente. Fica entre o Rio Tietê e o trilho da CPTM, né? O trilho do trem. Um espaço que já foi um dos mais violentos da cidade de São Paulo. Então a história não foi muito boa no passado, mas hoje tem uma transformação maravilhosa acontecendo na mão de líderes comunitários, principalmente o Hermes de Souza, a Tina,
as mulheres do GAL, pessoas sensacionais. Vai lá visitar a horta das mulheres, a permacultura, você vai ver o colorido da couve, do alface, você vai falar o que eu estou fazendo indo comprar comprar no supermercado aqui do bairro, né? Teria que ir lá comprar lá das mulheres do GAL. É um aprendizado. É na periferia que as inovações estão acontecendo, as inovações sociais. É lá que a gente tem que se alimentar. Muito legal. Agora eu fico me perguntando aqui, será que o dia do Cato tem as mesmas 24 horas que o meu para conseguir fazer tanta coisa? Acho que o seu dia tem mais do que 24 horas, ou você é muito eficiente. Não. Você faz muita coisa, é muito legal. Eu sei de muita coisa, mas eu faço pontes. Até a Lala, que é uma amiga querida, ela me deu essa denominação. Ela falou, você é um pontífice. Você faz pontes. Então, participar desses diversos eventos, diversas comunidades, diversas organizações, permite fazer pontes. Não, primeiro precisa ter uma consciência muito boa para você estar antenado com tanta coisa legal, né? Que não é todo mundo. E é sempre tudo que você menciona, é sempre para o outro, né? Eu não vi você mencionar nada que fosse para você. É sempre alguma coisa que tem significado, que alguém vai ser beneficiado, que a comunidade ganha, que as pessoas em geral ganham. Então, um privilégio ter você aqui batendo esse papo comigo para poder compartilhar tanta coisa e absorver aqui os seus níveis de energia e de consciência aqui bastante. Fico à sua disposição para fazer outros papos. Essa aí talvez seja metade das coisas que a gente faz, né? Porque tem todo o lado organizacional, empresarial, que também e tem sempre conexão. Sempre conexão. Isso é legal. Enxergar... Cheio de pontes. Esses fiozinhos invisíveis que estão aí se conectando. É isso aí. Esse é o segredo. Isso é o meu desejo, de continuar me evoluindo para enxergar essas pontes. Então conta comigo aí que precisar. Legal. Obrigado. Então, gente, acabamos de ter esse papo delicioso aqui com o Ricardo Cato. Aqui embaixo nós vamos deixar todos os dados dele, se vocês quiserem entrar em contato. Dá um like, se inscreve no canal, compartilha nos seus grupos de WhatsApp essa entrevista incrível dele. Então, até o próximo episódio e até mais.